Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja assim, tudo bem. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo e de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, onde você encontra camisetas com novas estampas, como temos aqui. Olha aqui, ó. As novas estampas, olha, se elas ainda não subiram o preço, elas vão subir essa semana, tá? Só avisando, eu não tenho certeza se o Matheus já colocou elas no preço atual, mas o valor vai subir, tá? Ou se elas ainda estão com preço antigo. Então, acredito que se já não mudou, é a última chance aqui para pegar no preço antigo. Camiseta Histórias Assombradas, nova estampa. Essa não brilha no escuro, mas é linda. Essa daqui, ó, da bruxinha, brilha no escuro, nova estampa também. Esta daqui, ó, da Coraline, de outra dimensão, brilha no escuro também, linda camiseta. E esta daqui, nova do Alien, brilha no escuro também. São essas novas estampas. Tem as outras estampas também, as antigas, tá? Só dá uma fuçadinha lá, veja se o valor já mudou, se não mudou, última chance. Também temos o nosso livro, Assombrado, a História do Canal e também do Casal, tá? O livro está com frete grátis para todo o Brasil, então aproveita, livro top, hein? E é isso aí, tem moletom também na loja, tem boné, tem caneca, vai lá dar uma fuçada. Vamos ao relato de hoje? Agora sim, vamos! O relato é A Criatura da Ilha. Olá, Ana, tudo bem com você? Tudo certo. Eu sou fã do seu canal há muito tempo e amo de paixão os seus relatos. Obrigada. Gostaria de contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos. E já venho pedir desculpas caso fique muito longo, porém eu quero dar mais detalhes possíveis. O maior número de detalhes possível. Deixa eu ver se é um moço. Tá. Todos os nomes aqui citados já foram alterados. Obrigada. Eu me chamo Fulano, tenho 32 anos e moro no interior de São Paulo. Mas a história que venho contar aconteceu numa outra cidade. É uma cidade bem pequena, às margens de um rio bem grande, que faz a divisa do nosso estado. Pelo fato dos homens da minha família gostarem muito de pescar, temos uma casa nessa cidade bem na beira do rio, onde vamos no mínimo 2 vezes ao mês para passarmos os finais de semana. Em uma semana que houve um feriado na sexta, decidimos, como de costume, ir pescar. E foi o que fizemos. Eu, meu pai, meu avô e o meu primo. Nós saímos de casa na sexta bem cedinho e por volta das 11 da manhã já havíamos chegado na casa, onde arrumamos tudo, fizemos almoço e depois nós fomos pescar. Para chegar ao nosso ponto de pesca, precisávamos subir rio acima, de barco, durante uns 15 minutos. Não era muito longe. Onde pescávamos era o trecho mais longo do rio. Deve ter uns 3 quilômetros de uma margem à outra. E bem no centro do rio existe uma ilha, com um tamanho respeitável, onde não existia nada além de uma mata bem fechada que nos impossibilitava de olharmos seu interior. Aquela ilha sempre esteve ali e nós sempre passamos por lá. Porém, dessa vez, não sei o porquê, algo me chamou muito a atenção. E tive uma ótima ideia. Eu, como sempre me achei o mais corajoso da família, resolvi chamar o meu primo para acamparmos aquela noite nessa ilha. E, para minha surpresa, ele aceitou. Não tocamos mais naquele assunto. Terminamos a nossa pescaria e voltamos no fim do dia para poder preparar a janta e descansar para poder pescar mais no dia seguinte. Por volta de umas 8 horas da noite, o meu primo vem e me cobra o desafio, dizendo: "Pô, cara, você não era o corajoso? Pois então, vamos pegar o barco e acampar naquela ilha?" Eu, não querendo me passar por covarde, né? Concordei, já que deu a ideia, agora vamos, né? Concordei sem pensar 2 vezes também.
Arrumamos tudo, levamos uma barraca, carne para fazer um churrasquinho e 2 facões para abrir caminho naquela mata que à nossa vista parecia bem fechada. A noite estava linda. A lua estava enorme, num tom até avermelhado. Milhares de estrelas no céu. A noite estava tão clara que nem precisamos de lanternas. Podíamos ver bem longe mesmo estando próximo das 9 horas da noite. Então, provavelmente era a lua de crescente para cheia. Já cheia, assim, quase primeiros dias de cheia. Depois de carregarmos o barco, subimos rio acima até chegar na ilha. Procuramos por alguns minutos uma margem onde pudéssemos encostar o barco, mas não encontrávamos. Parecia que as árvores se projetavam para fora da ilha, criando uma espécie de barreira verde que nos impedia de entrar. A maioria das ilhas desse rio são assim. Quem já passou por lá sabe do que eu estou falando. Depois de uns 10 minutos margeando, encontramos um pequeno córrego que saía de dentro da ilha, que mais tarde descobri que esse córrego cortava a ilha de fora a fora. E o usamos para poder entrar com o barco. Para nossa surpresa, a mata do interior da ilha era muito aberta, bem diferente das laterais. Achei aquele lugar muito lindo. Me senti assim numa floresta, igual nos reality shows da TV. Depois de armar acampamento, eu e meu primo tivemos a brilhante ideia de passear por ali. Como estava muito claro, podíamos ver muito bem entre as árvores, mesmo sendo umas 10 horas da noite ali, na verdade sendo 10 horas em ponto. Foi uma caminhada muito boa. Mesmo de noite, vimos muitos animais, vimos capivaras, um tatu, alguns coatis, uma sucuri e até mesmo uma pequena jaguatirica, que quando nos viu saiu correndo. Tudo isso, né? Que tamanho é essa ilha? Mas sempre ficamos ali com um facão em mãos, afinal essa região abriga muitas onças pintadas que podiam ser agressivas. Numa ilha, gente? Eu tô pensando aqui, não sei, né? Uma ilha. Eu tô pensando numa ilhinha assim, mas não sei. Depois você me fala em off que ilha é essa. Depois de algum tempo explorando, chegamos onde eu acho que era o centro da ilha. Nesse momento, o meu primo deu um tapa na minha nuca e disse: "Olha aí, viado! Olha aí, viado, que da hora!" Antes que eu pudesse revidar o tapa que eu levei, eu vi uma construção. Parecia ser uma velha igreja. Deduzi pela cruz no topo, né, que poderia ser uma velha igreja, mas estava em ruínas, se desfazendo com o tempo ali. Achei muito legal o fato de ter aquela construção ali literalmente no meio do nada. E ficamos nos perguntando e discutindo possibilidades de como aquilo foi construído ali. Logo chegamos à conclusão de que, como aquela parte do rio era a área alagada pela construção de uma hidrelétrica, provavelmente aquela igreja foi construída antes de tudo aquilo ser alagado. Foi então que todo aquele clima de aventura mudou. Depois de explorar aquela igreja, no caminho de volta ao acampamento, eu ouvi um barulho, como se fosse um animal grande andando pelas folhas secas no chão. Rapidamente avisei meu primo para pegar o facão. Poderia ser uma onça. Aquele barulho parecia estar cada vez mais próximo. Mas o que mais me incomodou foi um cheiro muito forte, que aumentava conforme aquele som se aproximava. Era um cheiro de podre. Literalmente uma carniça, que doía o nariz ao respirar. Eu lembro que nesse momento meu primo segurou meu braço e disse: "Mano, isso não é onça não." Eu vi que ele olhava fixamente para frente e não largava o meu braço. Então eu tentei acompanhar o rumo da visão dele para tentar enxergar o que ele estava olhando tão desacreditado. Eu olhei e me arrependi. A primeira coisa que pude ver foi um olhar amarelado que se refletia à luz da lua.
que iluminava toda aquela área. Era um animal bípede de aproximadamente 1,80 m de altura. Ele andava arqueado, possivelmente devia ser mais alto que isso. Tinha o dorso mais largo que a parte inferior, dono de uma pelagem negra das pontas acinzentadas. Seus joelhos pareciam dobrar ao contrário, e sua face parecia de um cachorro, mas o seu pelo era tão escuro que só conseguíamos ver os olhos e os dentes sobrepostos à boca. Eu segurei o facão e fiquei olhando direto para o bicho e ele olhando para mim. Eu disse ao meu primo para correr para o acampamento. Ele foi sem pensar, mas parecia que o interesse daquela criatura não era no meu primo, e sim em mim, pois ele ficou me encarando enquanto meu primo corria. Eu comecei a recuar sem virar as costas para aquele animal, e ele, sem se mover, continuou me olhando. Quando estava em uma distância que eu considerei segura, entre aspas, eu me virei e corri para a barraca. Conseguia ouvir ao longe o som de algo correndo também, e aquilo estava atrás de mim. Cheguei no acampamento, entrei na barraca e o meu primo estava lá segurando o facão como se fosse uma arma apontada para mim. Segurando o facão assim. Eu disse para ele baixar aquilo e se acalmar. Naquele momento, a noite já havia mudado. Aquela lua linda que estava iluminando a mata tinha sido encoberta por um céu completamente nublado e começou a ventar muito. Eu conversei com meu primo que queria de todo jeito ir embora, porém não era seguro, afinal não havíamos levado lanternas. Como assim, gente? Vocês saem de noite para uma ilha e não levam lanterna? Não havíamos levado lanternas, pois a noite estava tão clara quando saímos, e com o vento que começou seria perigoso demais até voltar com o barco para o rio. Era um barco de pesca, de borda bem baixa. Qualquer vento poderia virá-lo. Chegamos à conclusão que o melhor a fazer era esperar o dia amanhecer. Tentei ligar para o meu pai, mas o celular que eu tinha na época era aquele Nokia azul e branco, tijolão. Só prestava para fazer ligação e para melhorar a situação estava sem sinal ali. E em frente à nossa barraca havia bastante lenha, ao lado de uma fogueira já apagada, onde assamos carne mais cedo, né? E como não ouvíamos nada do lado de fora da barraca, e umas 2 horas... e como não ouvíamos nada do lado de fora da barraca já há mais ou menos 2 horas, eu resolvi sair. Fui lá fora, acender aquele resto de lenha. Afinal, uma fogueira poderia ser bem útil para afastar o que quer que fosse que estava lá fora. Com muito esforço, fiz aquela fogueira e pude ter uma visão melhor de um raio de uns 10 metros em volta da barraca. Meu primo, covarde, ficou o tempo todo dentro da barraca. Então olhei ao longe, bem no limite da luz da fogueira, com a escuridão da noite, e pude ver aquele animal lá, sentado como um cão, olhando para mim. Quase imediatamente eu voltei a sentir aquele cheiro podre. Me lembrava morte. Eu senti um calafrio subir pelas minhas costas, como se toda a bondade do mundo acabasse naquele momento. Foi a pior sensação que eu já tive. Voltei para a barraca e disse pro meu primo: "Mano, ferrou. O bicho tá aí." "E agora?" disse meu primo, mas acabado de medo. Logo em seguida, ouvimos um rosnado e pudemos ver a sombra dele projetada pela fogueira na parede da barraca. Ai, meu Deus. Meu primo ficou branco. Tudo que eu consegui fazer foi uma oração, pedindo que Deus nos abençoasse e nos livrasse de todo o mal. E logo em seguida eu gritei bem alto: "Te repreendo em nome de Jesus! Não existe nada para você aqui!" Nisso, eu vi que aquela sombra que estava andando de 4 patas ao redor da barraca se levantou em 2 patas. Olhou para cima e grunhiu de uma maneira ensurdecedora. Grunhiu ou uivou? Nunca ouvi um animal que fizesse aquele som. Um grunhido. Depois disso, ele se afastou.
Pude ouvir os passos pesados se afastando da nossa barraca e aquele cheiro também sumiu. O resto da noite foi tranquila, mas não pregamos o olho nem um segundo. Logo cedo, quando o dia começou a clarear, nós saímos da barraca. Nossa fogueira já tinha apagado horas antes. Procurei algum vestígio do animal em volta da barraca, mas não achei nada. Parecia que ele nunca tinha passado por lá. Não tinha nem pegada, nada. Naquela altura já não ventava mais, então recolhemos tudo, pegamos o barco e voltamos para casa. Ao chegarmos, o meu pai e o meu avô já estavam nos esperando com o café da manhã feito, com o café feito, prontos para irem pescar. Contamos tudo o que aconteceu. Meu pai simplesmente riu e disse que nós bebemos demais e nos assustamos com algum cachorro que devia estar perdido por ali. Olha, nós não levamos nenhuma bebida para a ilha. E convenhamos, né, que a gente sabe bem reconhecer um cachorro. O meu avô disse que era um lobisomem e que aquilo era comum acontecer naquela região. Meu pai só gargalhou, né? Depois daquilo, nós voltamos para casa, pois o nosso psicológico estava meio abalado com aquela situação. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Tudo isso ocorreu quando eu tinha 18 anos e o meu primo tinha 17. Depois dessa história, eu já tive alguns outros contatos com essa mesma criatura. Até já procurei alguns centros espíritas, onde me disseram que é um tipo de obsessor que tende a se mostrar, mas para mim não faz sentido. Afinal, eu não fui o único a vê-lo. Seria um obsessor dele, que quer se mostrar para ele. Mas é o que ele falou, para mim não faz sentido, afinal, eu não fui o único a ver. Enfim, isso é uma história para um próximo relato. Muito obrigado pela sua atenção. Volto a dizer que eu sou um grande fã do seu trabalho. Tenho até um livro autografado por você e pelo Matheus. Muito obrigada e desejo muito sucesso a vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Então, estamos aqui aguardando mais relatos dessa criatura. Então, será que realmente não era uma criatura física, tipo um pé grande que ficava por lá, um lobisomem? Ele seria algo que estava no astral e ele é de olho em você? Mas justo na ilha, gente, não aparece em outro lugar, naquele lugar. Bom, estamos aqui aguardando um próximo relato para você esclarecer um pouco mais a respeito do que é esse ser, esse bicho, esse sei lá o que é isso. Credo, meu Deus do céu. Ai. Bom, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Beijão para vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui.